nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, vem em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações e os louvores. O amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 19, 25 de abril de 1926. Continuação do estudo 14 da escolinha. O Fiat no céu é triunfador, na terra é conquistador. Então ele vai explicar aqui, agora nessa parte do trecho, sobre como é o Fiat aqui no exílio, né? Nas almas que ainda estão na terra. Aqui no exílio, no fundo da alma, o Fiat, a vontade de Deus, contém o prodígio de um Fiat conquistador, da vontade de Deus que quer conquistar a alma, que quer a alma junto com ela, trabalhando, agindo. Um prodígio de um Fiat conquistador e de novas conquistas. Enquanto no céu não há novas conquistas, porque tudo é seu. Todas as almas que estão no céu já são de Deus, já se abandonaram na vontade de Deus e não quer mais nada. Só existe amor e vontade nas almas dos bem-aventurados. Só tem amor e vontade de Deus no céu. Só amor e vontade de Deus. No céu não há novas conquistas, porque tudo é seu. Tudo é de Deus, todas as almas. Na alma peregrina, meu Fiat não é absoluto, mas quer a alma junto. Ele não é na alma peregrina, na alma que ainda está aqui na terra, na prisão do corpo. A vontade de Deus não é absoluta, não reina, não domina, mas quer dominar. Mas quer a alma junto, em sua mesma obra, e por isso se deleita de manifestar, de ordenar e de até rogar-lhe que trabalhe com ele. Na alma peregrina, meu Fiat não é absoluto, mas quer, ele não, na alma peregrina, nas almas do céu, a vontade divina reina absolutamente, triunfa. Aqui nas almas não, então, mas ela quer reinar. Então tem esse trabalho de Deus estar sempre nos atraindo para viver na vontade dele, porque foi para isso que a gente foi criado. E ele quer a gente assim. Aí o que acontece? Ele quer a vontade divina, quer reinar na nossa alma, né? Então ele nos atrai com conhecimento. Como que ele nos atrai? Com conhecimento, com a verdade. Conversando com a gente, mostrando a vontade dele, fazendo-se conhecer, porque ele quer a atração, né? Tipo assim, se a gente conhece ele, a nossa vontade se rende.
Então, ele se manifesta para a nossa alma. A gente conhece a vontade dele, conhece essa felicidade de viver com a vontade dele, porque foi para isso que a gente foi criado. E aí, além dele conquistar a sua alma, ele te quer trabalhando junto com ele, conquistando outras almas. Então, você participa, ele quer você trabalhando junto com ele, na vontade dele. Ele habitando em você e trabalhando através de você. E aí você pensa assim, eu fiquei muito refletindo sobre esse trecho, né? O que significava essa parte aqui, essa última parte. Porque ele falou coisas aqui que me deixam assim pensativo, né? Ele fala assim, que a alma junta em sua mesma obra. E por isso se deleita de manifestar, de ordenar e de até rogar-lhe que trabalhe junto com ele, que trabalhe com ele. E quando a alma cede e se deixa investir pelo Fiat Supremo, se formam tais notas harmoniosas produzidas por ambas as partes, que o próprio Criador se sente recriar por suas mesmas notas divinas formadas pela criatura. Essas notas no céu não existem, porque não é morada de obras, mas de alegrias. Aí essa parte aqui, aí você fica pensando, né? Como assim? O céu não é morada de obras, mas de alegrias. No céu, Deus já conquistou todas as almas. Ele não trabalha mais nessa conquista de almas. Jesus no céu não está lá redimindo as pessoas, salvando as pessoas, perdoando as pessoas, oferecendo dor e sacrifício e os méritos dele para salvar as almas que estão lá. Não tem isso lá. Já estão salvas, santificadas e estão na alegria, gozando da eternidade e conhecimento de Deus. Não tem mais essa salvar as almas, por exemplo. Jesus, o Deus que se fez homem, como vítima de expiação pelos pecados e oferecendo seus méritos, seu sacrifício, sua dor, seu sangue, sua vida, suas lágrimas, suas orações para salvar os pecadores. Não tem isso. Lá não tem isso. As obras são aqui na terra. E aí ele quer conquistar sua vontade para fazer isso junto com ele, para trabalhar junto com ele, para você primeiramente aceitar tudo que ele fez por você, aceitar a salvação, o perdão de Deus, se purificar de tudo, de todos os seus pecados, conhecer Deus e aí deixar voltar à ordem primordial da criação, deixar a vontade dele reinar absolutamente na sua alma e ele poder trabalhar junto com você. Tudo que ele estiver fazendo aqui na terra, você está fazendo junto. Aí você pensa assim, mas como? Porque Deus está... Aí você pensa, o que Deus está fazendo na terra? O que ele está fazendo? Ele é o ator, aí lembra do livro do céu que ele fala. Ele é o ator, ele é o motor de tudo, tudo é ele. Ele que está mantendo a vida da terra, de toda a criação, das criaturas e fazendo tudo é ele. Todo o bem que as criaturas fazem é ele. Todo o bem. Tudo que acontece, toda a vida que existe na terra, tudo é ele. Aí ele te chama para trabalhar junto com ele, para viver com a vontade dele e fazer tudo junto com ele. Essas notas no céu não existem porque não é morada de obras, mas de alegrias. E por isso o meu Fiat na terra tem a bela característica de imprimir na alma o seu próprio agir divino, para fazê-la repetidora das suas obras. Aqui na terra ele está trabalhando na criação, redenção e santificação. Aqui é lugar de obras e você trabalha junto com ele. Ele imprime na sua alma o mesmo agir dele, ele age através de você. Aí quando você pensa na criação, por exemplo, no sol, na lua, na criação mesmo, você não consegue enxergar direito como que eu posso estar trabalhando junto com Deus para manter essa terra, o sol nascendo, as estrelas brilhando, os planetas, como que eu posso? Eu não estou fazendo nada.
Eu não estou fazendo nada, não estou vendo fazer nada. Mas só de você estar aqui na Terra, reconhecendo tudo que Ele fez por você, você retornando à ordem da criação, vivendo na vontade dEle, correspondendo esse amor dEle, Ele mantém a Terra por causa de você. A terra é a habitação do homem. O homem é a habitação de Deus. Se acontece esse plano, Ele mantém a terra. Todas as graças, todo o amor dele, todo o amor que Ele derrama na terra é por causa do amor que Ele está recebendo, que está vindo da terra. É uma correspondência de amor. Se está subindo amor, oração, adoração, desce graças. E é por causa desse amor, dessa correspondência. Então você está trabalhando junto com Ele. E aí se você pensar no... Aí quando a gente pensa na redenção, nos atos da redenção, aí às vezes é mais fácil a gente enxergar, por exemplo, Deus agindo através de nós, né? Para iluminar as pessoas, para falar com as pessoas, para levar a verdade para as pessoas, né? Quando a gente... Deus age através de nós, falando com as pessoas, iluminando as situações, né, e tudo. No meio das criaturas. Às vezes é mais fácil a gente enxergar assim, Deus agindo, a gente agindo junto com Ele, sendo a boca dele, né? Ele usando a sua boca para falar. Igual a gente está falando aqui agora, a vontade divina, uma das coisas que Ele quer, que Ele faz na terra, que a vontade dele seja conhecida. Fazer a vontade dele ser conhecida, né? Uma das obras que Ele faz, que a vontade dele, falar da vontade dele, fazer ela ser conhecida, para as almas amar essa vontade, conhecer essa vontade de querer viver nela. E aí ele te chama para fazer esse trabalho junto com Ele, para imprimir o agir dele em você. Ele quer que a vontade dele seja conhecida. Então Ele quer você trabalhando junto com Ele. Então você vai fazer isso. E é o que a gente está fazendo aqui. Lendo o livro do céu e fazendo junto com Ele esse trabalho, essa obra de fazer a vontade dele ser conhecida. Falando dela. E partilhando, publicando, né? Distribuindo aí na internet. Então é isso. Aí ele fala aqui, essas notas no céu não existem, porque não é morada de obras, mas de alegrias. E por isso o meu Fiat na terra tem a bela característica de imprimir na alma o seu próprio agir divino. Imprimir na alma o seu próprio agir divino, a gente trabalhar junto com Ele. Para fazê-la repetidora de suas obras. Assim, se no céu o meu Fiat é triunfador e ninguém pode dizer, na região celestial, que fez uma obra para testemunhar o seu amor, seu sacrifício ao Fiat Supremo, aqui na terra é conquistador. No céu não tem esse agir junto com Deus, esse sacrifício, não tem. Não é lugar de obras, mas sim de alegrias. Tudo que for feito é aqui na terra. Tudo que a gente faz para testemunhar nosso amor por Deus é aqui na terra. E assim, é você deixar Ele fazer em você, porque não é você que faz. A gente não tem mérito, tudo vem de Cristo. Tudo vem de Deus. Todo bem que a gente faz é Deus agindo em nós. Mas a gente só fala, sim, eu quero. Pode agir, pode reinar. Né? Você só corresponde. Mas no céu não tem. No céu é só alegria, não é lugar de obras, de ação. Só de curtição, tipo assim, aposentadoria. Você trabalha aqui na terra e o céu é como se fosse a aposentadoria. O trabalho é aqui na terra. E aí a divina vontade tem essa característica de
de imprimir na alma esse agir divino, trabalhar junto. Aqui na terra a gente pode trabalhar junto com Deus, porque o lugar de obras é aqui. E é o lugar de obras de Deus. É Ele que age. E aí você adere a esse plano e trabalha junto com Ele. Aí ele fala aqui, né? No céu, meu Fiat triunfador, ninguém pode dizer na região celestial que fez uma obra para testemunhar o seu amor. Aí eu fico lendo várias vezes, porque eu acho tão assim impressionante. Dá eu vou meditar mais ainda. Ninguém pode dizer na região celestial que fez uma obra para testemunhar o seu amor. É só na terra. Só no exílio que a gente pode dizer que fez uma obra para testemunhar o seu amor, que fez o sacrifício ao Fiat Supremo. Só aqui na terra. Só aqui na terra a gente pode dizer: eu fiz um sacrifício pelo Fiat Supremo. Eu deixei a divina vontade reinar em mim. Deus quer uma coisa e eu quero, e isso requer sacrifício. Requer sacrifício. Aqui tudo é com sacrifício. A gente tem limitação de tempo, aqui tem a dor, a gente está na prisão do corpo, e nosso corpo nos limita, né? Então para fazer o que Deus quer, tem sacrifício, que só existe aqui na terra. No céu não tem sacrifício. Não tem sacrifício. Só aqui na terra. Só aqui ele pode receber. Só aqui ele recebe. Só aqui ele recebe esses testemunhos de amor vindo das almas. Esse sacrifício de trabalhar junto com ele. E esse trabalhar junto com ele é um sacrifício. Tem dor, tem lágrimas, tem suor, tem renúncia. Tem renúncia, você escolhe. Para escolher fazer o que Deus quer, você vai renunciar muitas coisas. Vai renunciar muitas coisas. Vai renunciar seu sono, vai renunciar seu descanso, vai renunciar seu tempo com a sua família, vai renunciar fazer o que o mundo está fazendo. Você vai nadar contra a corrente. As pessoas no mundo agem totalmente diferente. Você renuncia a fazer igual todo mundo faz. Você renuncia muita coisa para fazer o que Deus quer. Mas é com alegria. Com alegria você faz isso. Não é forçado, não é por obrigação, não é com tristeza, não é com alegria. E aí só existe isso na terra. Só existe isso na terra, no céu não tem isso. Não tem. É muito incrível. Na região celestial não pode ninguém testemunhar seu amor, seu sacrifício ao Fiat Supremo. Aqui na terra é conquistador. E se gosta do trono, muito mais gostam as novas conquistas. Se o Fiat Supremo, olha só, gente, nossa, eu fico... Meu Deus, ele está falando assim, se o Fiat Supremo gosta do trono, gosta de reinar e ser triunfador lá no céu e não ter que conquistar nada, gosta muito mais das novas conquistas. Gosta muito mais do Fiat conquistador, de trabalho, porque Deus, o amor é doar. Doação, ele quer dar, doar. Trabalhar, se doar. A natureza dele é se doar. Conquistar, para ele conquistar, ele se doa. Para ele conquistar, ele se doa ele mesmo, ele se doa. Ele doa a própria carne dele, né? Ele se fez carne para doar a vida dele pra gente. Por amor. Não foi por obrigação, foi por amor. Por amor. Então a gente tem uma... Nossa, meu Deus. Se ele gosta do trono, gosta muito mais das novas conquistas. E quanto não faria meu Fiat para conquistar uma alma? Para fazê-la operar em seu querer? Quanto não fez e não faz por você?
por nós, quanto não fez, quanto Deus não fez, não pela Luísa, não faz, e por nós, para a divina vontade reinar, para nos atrair, para viver na vontade dele. Quanto ele não trabalha para nos conquistar. E gente, isso é tão assim... É tão incrível meditar sobre isso, porque a gente sempre pensa que Deus, a gente não vê ninguém falando isso, assim, a gente quase não vê essa face de Deus, assim, é só no livro do céu. Que Deus quer que te conquistar e faz tudo. Ó, quanto não faria meu Fiat para conquistar uma alma? Conquistar uma alma. A gente sempre pensa, eu não sou nada, eu sou uma miséria, eu sou um nada, um lixo. A gente tende a pensar isso. Eu sou um lixo, eu não presto para nada, eu sou desprezível. Então, como assim? Aí você lê aqui no livro do céu, quanto eu não faria para conquistar sua alma? Deus falando, conquistar a sua alma, mas é isso. Você não é um lixo desprezível. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus e Ele quer conquistar a sua alma para você retornar a ser essa imagem e semelhança dEle. É isso, Ele quer isso para todas as almas. E Ele faz tudo para conquistar todas as almas. Só que tem muitos que não correspondem, não entendem isso, não quer saber. Mas Ele faz por todos. Quanto não faria para conquistar uma alma? Ele faz, a gente vê que Ele faz. Tanto o conhecimento que Ele deixou. O livro do céu é esse testemunho de que Ele quer conquistar a nossa alma para operar na divina, para a gente viver com a vontade dEle. O livro do céu é um desses testemunhos do que Ele fez para conquistar a nossa alma. Do que Ele fez. Tudo que a Luísa, que aconteceu na vida da Luísa foi a divina vontade. Tudo que Ele fez, coisas incríveis da vida dela. Ela viver tanto tempo, tanto sacrifício que ela fez, foi tudo a divina vontade. Todo o sacrifício da vida da Luísa é a divina vontade. Tudo, tudo, tudo. Tantos anos que ela ficou na cama, tanto tempo que ela ficou escrevendo, todo o sofrimento, tudo que todos os santos fizeram é o sacrifício, é a divina vontade para conquistar nossa alma. Tudo que Jesus fez para a gente retornar para Ele. Então, e aí Jesus, aí Ele fala tudo que Ele deixou no livro do céu. E ainda tudo que Ele fala aqui pra gente na comunidade, no canal, na escola da Divina Vontade, nas séries, tudo é Ele. Tudo é a divina vontade. O que conquista a nossa vontade é o conhecimento, é a revelação. Os bem-aventurados, eles vêm face a face. A gente é pela fé e pelo conhecimento. E assim, é tão incrível que, se a gente for falar do céu, né? Ele fala assim no céu, que as sementes, tipo assim, as sementes para você... Não, ele fala assim, ó, se você acha que no céu todo mundo tem, tipo assim, o conhecimento pleno de Deus, não. Para você, a capacidade que você tem para conhecer Deus no céu é adquirida na terra. É o que você conheceu dele aqui na terra que vai fazer você entender mais ainda. Quanto mais você conhecer Deus aqui na terra, mais feliz você é no céu. Porque você vê com mais clareza, você entende entende a essência dele, entende o pensamento dele, entende o que ele pensa. Isso é na terra. Isso é na terra. Então todo esse conhecimento que ele revela, não só além do livro do céu, de tanta coisa que já é, ele ainda revela mais e mais e mais. Quanto mais a gente lê o livro do céu, mais ele revela. E mais a nossa vontade fica atada.
mais a gente quer a vontade dele e não quer a nossa. Mais a gente fica convencido a operar na divina vontade. Depois o meu doce Jesus fazia-se ver crucificado e sofria muito. Eu não sabia o que fazer para o aliviar. Sentia-me aniquilada pelas súbitas privações. E Jesus, descravando-se da cruz, se lançou nos meus braços, dizendo-me: Então Jesus aparece para ela, né, depois dele ter explicado sobre isso, sobre o Fiat, que no céu tem esse prodígio, o Fiat aqui no exílio tem esse prodígio de conquistador, de imprimir na alma o mesmo agir divino, né, de fazer a alma ser repetidora de suas obras, de trabalhar da vontade de Deus, do Fiat dele, da vontade dele, ter esse prodígio de trabalhar usando a vontade da criatura, trabalhar na vontade da criatura, habitar na criatura, habitar na alma, e viver nela e agir nela. E assim, e o que essa criatura faz é Deus fazendo. Isso é incrível. É isso que acontece na divina vontade. Quem vive com a vontade de Deus, o que essa pessoa faz é Deus fazendo nela. O que ela fala é Deus falando. Ela respira, é Deus respirando nela. O que ela pensa é Deus pensando nela. O que ela ouve é Deus ouvindo. O que ela entende é Deus que está entendendo e falando de novo. Né? Você está conversando com alguém, está conversando com uma pessoa. Quem está ali é Deus. A sua vontade está como um escabelo, só como um local onde Deus coloca a vontade dele. Então é Ele que está ouvindo. Você está conversando com uma pessoa. Quem está ali? Na sua frente, uma alma. E essa alma está falando com Deus. Você está conversando. Tá você e uma colega, né? Conversando. Você só vê Deus. Não é você. É você tá ali, mas é Deus que tá ouvindo. Você tá ouvindo, você tá vendo. Você tá ouvindo a história que ela tá contando com o ouvido de Deus. Você vai ter o pensamento dele. E quando você falar, vai ser ele falando. Ele que vai estar falando. Ele que vai estar conversando com aquela pessoa, falando com ela. Né? Então é isso. E aí, na terra tem esse Fiat conquistador e tudo. E quanto ele não faria para conquistar uma alma, para fazê-la operar em seu querer. Né? Então ele faz isso em todas as almas, como ele falou. Aí depois, o meu doce Jesus fazia-se ver crucificado. Fazia-se ver crucificado e sofria muito. Então o que ele faz? Ela via ele crucificado e sofria muito. Jesus sofrendo muito. Então, na divina vontade, ele faz o quê? O Fiat no exílio, o Fiat sobre a terra tem um prodígio, uma nota harmoniosa, uma característica mais bela, que não goza nem possui no mesmo céu. Ele deixa você participar. Aí ele fala o seguinte, ele fala aqui, essas notas não existem no céu, porque não é morado de obras, mas de alegrias. E por isso meu Fiat na terra tem a bela característica de imprimir na alma meu próprio agir divino. Então o que está acontecendo aqui com Deus? Deus, Jesus, que é Deus, sofrendo muito. Jesus sofrendo muito. E o que o Fiat faz, que a divina vontade faz? O que Jesus está fazendo? Sofrendo. O que a divina vontade? Ele sofrendo. Então ele comunica o que ele está fazendo com a alma que vive na vontade dele. E faz ela participar das dores dele. É isso, né? Vamos simplificar, meu Pai do céu. Ajuda a gente a entender, Senhor, pra gente... O Senhor quer que a gente entenda, pra gente viver isso.
Sem entender, a gente não vai conseguir viver, a gente não vai ter a consciência, né, e viver plenamente na sua vontade, deixar ela reinar, triunfar, ser fazer esse prodígio. Se a nossa inteligência não compreender o que o Senhor está falando, não vai acontecer esse prodígio. Por quê? Porque a gente não vai deixar a divina vontade reinar na nossa vontade. O Senhor não vai conseguir agir. A gente não vai conseguir fazer isso aqui, ó, que a criatura participar do agir divino e ser repetidora das obras divinas. Então, o que Jesus está fazendo aqui, a obra que Ele está fazendo, sofrendo, tomando sobre Ele as nossas culpas, tomando sobre Ele e aplacando a justiça e alcançando o perdão do Pai para a gente. Ele, como vítima, oferecendo sacrifício para aplacar a justiça e alcançar o perdão e a vida eterna e a salvação das almas. E aí lembrar do que ele falou, mas então Jesus está sofrendo, por que ele está sofrendo? Por que as pessoas sofrem aqui na terra? Por quê? Porque ele, como vítima, oferece sacrifícios para salvar almas, para dar a vida eterna. Mas livrar do castigo aqui temporário, isso não, porque isso é o que vai fazer a pessoa entender, esse sofrimento é o que vai fazer a pessoa entender que ela precisa mudar. E é justamente nesse sofrimento que a gente passa aqui na terra, que é o meio de santificação, de nos tornar semelhante a Deus, de participar nas obras dele. Né? Ele não está falando, a criatura vai participar do que eu estou fazendo. Então a gente sofrendo, a gente está trabalhando junto com ele, né? Agindo junto com ele. Sofrendo, ele está sofrendo e ele está sofrendo resignado, aceitando o sofrimento. O cordeiro manso que vai para a cruz sem se rebelar, e a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai ter o agir divino em nós, igualzinho ele. Ele sofre resignado, oferecendo ao Pai pelas almas, para a glória do Pai. O sacrifício é demonstração de amor. É demonstração de amor. O sacrifício é amor, é doação, amor. Então a gente participa disso. Aí foi interessante o que aconteceu essa madrugada. Eu tava nesse assunto, né, de participar do agir divino e Jesus falando aqui que ele sofria muito. Eu tava essa noite eu não consegui dormir direito. Geralmente eu durmo muito tranquila assim, eu durmo, que eu apago, eu fecho o olho, fico conversando um pouquinho com Jesus e apago, e só no outro dia que eu acordo. E eu não conseguia dormir. E aí começou a vir um monte de pensamento, de problemas do meu trabalho, problemas que eu tinha que resolver, muito difíceis aqui no trabalho. Muito complicado, uma coisa que está assim bem difícil de entender, que tem que estudar bastante para entender. E eu estava dormindo, no meio da madrugada eu comecei a lembrar dessas coisas. E eu falei, Senhor, mas eu nunca fico lembrando de coisas do trabalho enquanto eu estou dormindo, eu não quero ficar pensando nisso. Eu não quero usar os meus pensamentos para poder ocupar minha cabeça, minha mente com as coisas do meu trabalho. Eu me preocupo com isso amanhã. Aí veio na hora uma luz assim, veio uma luz assim, e eu dormindo, gente. Eu tava dormindo, não tava, né? Tava assim meio aquele sono bem agitado. Aí eu falei assim, mas isso Deus me mostrando, né? Mas todos os meus colegas passam por isso. Todo mundo fala comigo que não dorme. Que deita. Eu ouvi ontem meu colega falando isso. Tem noite que eu não durmo pensando nos problemas. Tem noite que eu não durmo, eu não consigo dormir, eu tenho pesadelo, eu tenho isso, eu fico ansioso e eu não consigo calar minha mente e dormir tranquilo. Tem noite que eu nem durmo, quando o problema é muito sério, eu nem durmo. Aí eu falei assim, nossa Jesus, mas os meus colegas e muita gente sofre muito com isso. E eu sei que todo sofrimento, não é só da alma. O sofrimento, Jesus sofre. É Jesus que sofre. Jesus sofre.
A divina vontade sofre, porque, tipo assim, ó, tudo que as almas sofrem, Jesus fala, né? Tudo que as almas sofrem, como elas estão nele, ele sofre. Na humanidade dele, tudo que vem das almas. Então, essa agitação que vem das almas, essa ansiedade que vem delas, tudo está na conta dele. Tudo ele sofre. Aí eu lembrei disso, eu falei, nossa, Jesus. Mas a maioria das pessoas estão passando por isso. E o Senhor está sentindo na sua humanidade todo esse sofrimento delas. Essa ansiedade, esse sono que não vem, essa cabeça que não para, essas preocupações que não saem da cabeça. O Senhor está sofrendo tudo isso. Então eu aceito. Eu aceito passar por isso. Eu sempre durmo muito bem. Hoje o Senhor está comunicando esse sofrimento para mim. Eu aceito, eu estou sofrendo que o Senhor, o que as almas estão sofrendo, que é um sofrimento que é seu, que elas estão no Senhor, no seu coração. Então, eu aceito. Aí eu estava conversando com a minha colega agora, antes de vir. Aí eu falei, ela falando que não dorme. Aí justamente ela começou a falar, eu não durmo, eu não consegui dormir, eu vou sair de férias, mas eu não consigo dormir. Quando eu fecho meu olho durante toda a noite, eu durmo, mas é aquele sono cheio de pesadelo. Eu penso que eu estou aqui e que eu estou tentando resolver, e aquela agonia me dá uma agonia, assim, uma ansiedade. Gente, ela passa por isso toda noite. Essa ansiedade, essa agonia, parece que eu estou aqui. E quando eu acordo, eu estou acabada, eu não dormi direito. Aí eu falei assim, nossa, eu falei para ela, nossa, eu geralmente eu durmo tão bem, eu acordo assim, parece que eu apago. Mas essa noite, justamente, eu também estava preocupada com as coisas aqui do trabalho, mas eu falei assim, não, mas eu vou aceitar esse sofrimento, porque eu sei que, eu contando para ela isso, né? Eu sei que todos os meus colegas passam por isso. E eu aceitei esse sofrimento, mas geralmente eu não passo assim. Aí eu falei para ela assim, é uma graça de Deus eu não sofrer isso, não ficar tranquila, eu sei que é por causa de Deus. Aí eu tentei falar com ela que tudo é complicado, que às vezes a pessoa não consegue entender o que a gente fala. Eu falei para ela sobre a oração, a importância da oração, da gente estar sempre em oração, ocupar a nossa cabeça com o conhecimento de Deus, ler livro. Falei para ela, ler uns livros de santos. Você gosta de São José, vai ler livro dele antes de dormir, porque aí você vai encher sua cabeça com essas informações, porque se você não enche sua cabeça com essas informações, o que vai ficar na sua cabeça é as preocupações aqui do trabalho e você não vai dormir. Enche a sua cabeça com coisas boas, com conhecimento de Deus, com a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Não é só rezar a oração vocal. Mas você precisa encher você precisa encher a sua inteligência com informações boas, coisas de Deus. A nossa alma, ela tem uma necessidade ela tem a inteligência, né? E a inteligência, ela tem precisa dessa alimentação, sabe? A nossa alma busca o pensamento não para, gente, ele não para. Se você não tiver com o pensamento, se você não tiver com a sua alma cheia do conhecimento de Deus, a sua inteligência cheia da palavra de Deus, você vai começar a pensar num monte de coisa. Ah, mas a gente não tem que ficar sem pensar em nada. Até ficar sem pensar em nada, quem faz isso é Deus. Esse processo de ter a mente, de ficar com a mente tranquila e de só pensar coisas boas, de só pensar em Deus e só refletir as coisas dele e ficar tranquila e conseguir dormir, é tudo Deus. Aí eu estava até vendo um vídeo no Instagram de acho que era um neurologista falando, não sei, um neurologista era, não sei, eu não vi direito, eu vi assim mais ou menos. Ele falando que o que a oração faz no cérebro, o efeito da oração no cérebro, que a oração, quanto mais você reza, mais o seu, a atividade no seu lóbulo central, no frontal, não sei, que Deus vai fazendo você, aí tipo assim, um estudo que as pessoas que rezam, que tem essa oração, tem menos ansiedade, tipo assim. Aí eu falei pra ela, é verdade, eu acho que eu tenho que fazer isso mesmo.
ler alguma coisa assim para poder conseguir dormir e tirar esses pensamentos. Aí então o que acontece? É isso que é Jesus fazer você participar do sofrimento dele. Ele fala que ele aparece crucificado e sofria muito. Ele sofre muito, e aí você participa no sofrimento dele. É justamente isso que ele está falando que acontece aqui na Terra. Que a alma trabalha junto com ele. E aí ele falava para ela assim, ó. Aí ele falou para Luísa: ajuda-me a aplacar a divina justiça que quer golpear as criaturas. Ajuda-me a aplacar a divina justiça. Ele está sofrendo, aplacando a justiça, oferecendo o sacrifício para aplacar a justiça e pedindo para ela, sofre junto comigo. Alivia um pouco o meu sofrimento, um pouquinho. Porque ele fala, né, que ele não quer trabalhar sozinho. Que ele quer a companhia da criatura. No sofrimento também. Não só no sofrimento, mas em tudo. Tudo que ele está fazendo. Tudo que ele está fazendo, ele quer a companhia da criatura. Então é isso. Amanhã eu vou... Aí a Luísa fala, então se sentia um forte terremoto que trazia destruição de cidades. Eu fiquei espantada. Jesus desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Amanhã eu vou meditar o texto do livro da vida íntima de Jesus, no estudo da escolinha, para complementar essa meditação, porque Jesus vai falar justamente sobre isso, da participação no sofrimento. Que essa parte aqui que ele falou, no céu, assim no céu meu Fiat é triunfador, e ninguém pode dizer na região celestial que fez uma obra para testemunhar o seu amor, seu sacrifício ao Fiat Supremo. E ele vai falar sobre isso, sobre os sacrifícios a Deus, o sacrifício, que isso é amor, explicando isso que é amor. No estudo, o texto que foi lido no estudo 55 da vida íntima. Aí eu vou ler amanhã para finalizar essa meditação desse trecho do volume 19, trecho 14. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Uma outra coisa, só para finalizar aqui, que Jesus me lembrou. Nesse caso, né, nesse exemplo da pessoa que sofre muita ansiedade, que ela está muito ansiosa por causa de preocupações no trabalho. O que acontece? Né, ela não consegue dormir porque ela se preocupa. A preocupação dela é o trabalho. Ela coloca isso como uma preocupação. O tempo todo ela está pensando nisso e preocupada porque tem muita coisa que depende dela. Enfim, ela não dorme. E aí, o que acontece, né? Do sofrimento de Jesus. No caso dessas almas que estão nesse sofrimento, nesse estado de ansiedade. A vontade divina está crucificada. A vontade divina está crucificada. E a vontade humana que está reinando. A vontade humana, viver na vontade humana, é que causa essas coisas, esses medos, essa preocupação exagerada, é por causa da falta de abandono em Deus. Tudo que vem todo sofrimento é por causa disso. É a vontade humana que é a fonte dessas coisas. É a vontade humana que é a fonte disso. Então, se a vontade humana está reinando, a vontade divina está crucificada. Então é daí que vem o sofrimento. E Jesus sofre, ai Senhor, me ajuda a explicar. Jesus sofre a crucificação da vontade divina. Ele sofre porque a vontade divina está crucificada. Porque se a vontade divina estivesse reinando, a pessoa estava dormindo tranquilamente. E Deus podia repousar nela, na inteligência dela, nela, na alma dela. E era só paz. Perturbação, isso é perturbação. Perturbação é a vontade humana. É daí que vem a perturbação. Quando a vontade divina reina, tudo é paz. Por quê? Porque a gente se abandona em Deus, confia nele.
Confia que ele que está no comando de tudo, que a inteligência que você vai precisar para poder resolver os problemas vai vir dele, a força que você vai precisar para poder resolver vai vir dele. Então você se abandona nele, confia nele, tudo vai vir dele, ele é a fonte de tudo. Você confia plenamente nele e essa confiança é amor. Quem ama confia plenamente, conhece o Pai, confia nele, se abandona e fala, seja feita a tua vontade, eu confio no Senhor e eu não vou ficar perdendo eu não vou perder noite do sono, ficar perturbada por causa, quando a gente se perturba, por quê? Porque a gente confia nas nossas próprias forças. Não se abandona em Deus, confia nas nossas próprias forças. Aí ela até falou, não, isso tem a ver com a minha personalidade, eu sou assim. E você é calma, você consegue dormir por causa da sua personalidade, não é por causa de Deus. Não é por causa da vontade de Deus, é por causa da sua personalidade. Ele te fez assim e ele me fez assim. Ele me fez para ser perturbada? Não fez ela para ser perturbada. Ele quer a paz para todos. Então aí ela falou, então o sofrimento vem dessa, o sofrimento acontece, essa perturbação vem porque a vontade divina não reina. Então Jesus sofre porque a vontade dele está crucificada e a vontade humana. Então a vontade humana que está na alma, dominando na alma. Como ele falou, a vontade divina não domina em todas as almas. E onde ela não domina, onde ela não reina, acontece esse tipo de coisa. E nós não fomos criados para isso. Então, a vontade divina está crucificada. Se a vontade divina não reina, se a vontade divina não está reinando, ela está o quê? Crucificada. E Jesus vai falar sobre isso no livro do céu, sobre esse sofrimento da vontade divina crucificada. Que é a cruz da vontade divina crucificada. Que a vontade humana coloca a divina na cruz. A vontade humana coloca a vontade divina na cruz. E ela sofre sufocada. E se ela estivesse reinando, não tinha essa perturbação. Tanto que eu consigo dormir tranquila, mesmo com um monte de problema. E aí quando acontece que eu fico perturbada, eu já volto para Jesus. E ele vai e fala, você está participando do meu sofrimento, da vontade divina que está crucificada. Então você está junto comigo nesse sofrimento. Aí eu entendo e eu, apesar de estar sofrendo, eu fico tranquila. É isso, aí ele me lembrou disso. O sofrimento, a vontade divina crucificada. Né? Que se a vontade divina reinasse, não tinha isso. Então a vontade divina está sofrendo. Por que, né? Explicando que Jesus está sofrendo. Porque a vontade dele está crucificada. Amém.